Vamos para o nosso 7º dia do nosso desafio. 7 dias, faltam mais 7, mas me conta aqui já todas as mudanças que estão acontecendo ao longo desses 7 dias, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, e hoje, no 7º dia, nós vamos falar sobre reencontro com a sua essência. Olha como é importante você fazer essa reconexão. Como é importante você voltar para sua casa, para sua morada, voltar para o plano original, voltar para um lugar da onde o Senhor sempre te colocou, né? Porque o Senhor tem o plano original e no decorrer da nossa vida, a gente vai crescendo e vai recebendo várias palavras de outras pessoas. Lembra que nós falamos que você não é o que as pessoas falam de você, você não é burra, você não é indecisa, você não é incapaz, você não é mão de quiabo, você nunca vai dar pra nada, você é vagabunda. Lembra que a gente vai ouvindo essas coisas e vai tomando elas como parte da nossa identidade. Só que quando Deus nos fez, Ele não nos fez dessa forma. Somos filhas amada do Senhor, somos única. O Salmo 139 retrata muito bem sobre identidade, inclusive é um dos salmos que eu mais amo ler na Bíblia, que é o Salmo 139. E o que a gente vai trazer à consciência? É tudo que a gente vai descobrir que não está alinhado com a pessoa que nós nascemos para ser, que não está alinhado com o propósito de vida. E muita gente às vezes pergunta, mas Eugênia, como é que eu descubro o meu propósito? Eugênia, como é que eu descubro o meu chamado? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, não tem como você descobrir seu propósito de vida, seu chamado, sem você conhecer sua verdadeira história. E eu precisei fazer esse caminho de volta, fazer esse percurso e entender qual era a minha história. Como é que os meus pais me conheceram? Me conheceram não, como é que meus pais se conheceram? Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer a genealogia, né? Tem um nome que se dá, que agora eu acabei me passando, mas da minha família. Peguei a família da minha mãe, a mãe da minha mãe e o pai da minha mãe. Peguei a família do meu pai, a mãe do meu pai, o pai do meu pai, e aí eu fui até a 4ª geração e perguntei de onde eles vieram, como é que eles conheceram, por que eles foram morar ali, como é que eles decidiram ir morar ali. Com os meus pais eu fiz a mesma coisa, perguntei para eles se quando eles descobriram que eles, né, que minha mãe estava grávida de mim, como foi a reação dela, se eles me programaram. Por que isso é importante? Porque às vezes tem pessoas que sofrem rejeição já desde o útero, né? Tem gente que sofre rejeição já no ventre da mãe. E a criança, ela sente aquilo. Então, tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas desde antes de nascer. E isso é muito real. Então, é importante conhecer a tua história. Então, principalmente porque você está se livrando de velhos hábitos, você está se livrando de pensamentos, de crenças, de mentiras que você não está mais acreditando sobre si, que antes você acreditava. Então, na medida que você vai eliminando essas disfunções nos seus comportamentos, você vai percebendo que você está mudando. Então, principalmente quando você reforça a sua identidade, que é falando sobre quem eu sou. Quem eu sou. Então, reforça a tua identidade todos os dias. Eu sou linda, sou capaz, sou maravilhosa, sou obediente, sou filha amada. Reforça a tua identidade, porque cada vez que você estiver reforçando a
você não vai ter um conflito interno e você não vai ficar duvidando de quem você é, das suas capacidades. Então, uma das coisas, o principal é entender quem é você, sua identidade. Quem é você, sem tudo que você tem? Quem é você sem seus diplomas, sem suas premiações, sem seu financeiro, sem seu faturamento? Quem é você? Então, entendendo tudo isso, você vai entendendo que você acredita no que as pessoas falaram sobre você, mas que não é verdade. E aí você vai tirando tudo isso, esses comportamentos, essas falas, essas mentiras. E no meu processo de transformação eu tive que fazer isso. Gente, só pra vocês terem uma ideia, antes eu era a Mulher Maravilha, a mulher que fazia tudo, sabe? Todo mundo falava, nossa, como você é perfeita, você é guerreira. Mas eu era extremamente orgulhosa, não era... Eu era orgulhosa, autossuficiente, rancorosa. E eu precisei admitir que eu era orgulhosa. Precisei. Muitas pessoas falam, não, eu não tenho orgulho. Isso já é uma manifestação de orgulho. Você falar que não é orgulhosa já é orgulho. Então, eu tive que alinhar tudo que tinha corrompido o meu caráter. Tudo. Eu tive que me enxergar, me arrepender. Eu tive que olhar pra mim. Eu tive que parar e compreender tudo que estava desalinhado. Eu tive que entender qual era o meu valor em Deus. O que Deus achava de mim? O que eu significava para Deus? Eu tive que reforçar o meu espiritual, porque antes eu não tinha um dia, né? Um momento de oração. Então, o meu espiritual foi o que mais foi reforçado. Porque não existe maternidade, né? Não tem como você saber a sua identidade sem saber a sua paternidade. Então, eu fui reforçar a minha identidade, eu fui pedir ajuda. Por quê? Porque eu não sabia. Principalmente porque eu também não sabia pedir ajuda. Eu era uma pessoa muito, mas nossa, para eu pedir ajuda para alguém. E eu fui ao longo dessa jornada entendendo que quando você pede ajuda, você consegue romper muito mais rápido. Quando você consegue pedir ajuda, fica muito mais leve. Quando você consegue pedir ajuda, na maioria das vezes você consegue resolver mais rápido. Então, hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Primeiro, pedir ajuda. Faça um processo de autoconhecimento. Descubra quem é você, faça imersões, faça cursos, faça mentorias. Inclusive, a mentoria da Jornada da Mulher Lapidada está com inscrições abertas. Então, trabalhe com as ferramentas certas, ferramentas que vai te ajudar a acelerar esse processo de cura. Porque você consegue sozinha? Consegue. Mas se você tiver ferramenta, tiver pessoas para fortalecer, para te ajudar a fortalecer o teu emocional, o teu psicológico, para que você consiga viver uma restauração completa, para que você consiga viver a cura também completa em todas as áreas da dependência emocional, principalmente também na área financeira. Quantas pessoas estão com a área financeira completamente desalinhadas? E não é só sobre dinheiro, é sobre escassez, é sobre você acreditar que não merece. Muitas pessoas estão vivendo uma escassez financeira porque não acreditam que merece viver a plenitude. Elas estão o tempo todo vibrando na escassez para tudo. E, gente, quando eu falo de escassez, todos nós temos modelos mentais sobre dinheiro. E se o teu modelo mental de dinheiro for um específico, você vai passar a vida inteira e não vai conseguir romper um teto, você não vai conseguir ultrapassar um limite específico que para você tem como padrão, como teto de recebimento. Então, como assim, Eugênia? Tem gente que ela foi programada para receber até, um exemplo, 5 mil reais e ela não consegue transpor esse teto. Eugênia, então, existe uma programação para isso? Sim, você foi
programado. Então, e todos nós temos essa programação mental porque ela vem através das nossas crenças. E você consegue fazer essa reprogramação. Assim como você consegue também restaurar todas as áreas da sua vida através da cura diária, cura de identidade, gestão das emoções, relacionamentos, finanças. E aí você tem a parte da área espiritual, tem a área de paz dos seus pais, tem a área profissional, financeira, emocional, intelectual, servir. São 11 áreas que você pode restaurar. E eu te ensino isso dentro da mentoria na Jornada da Mulher Lapidada, que é um caminho de volta. Então, hoje eu ensino as pessoas a fazerem isso, mas que você faça a tua jornada, que você faça a tua jornada de volta, que você se lapide cada vez mais, que você aprenda cada vez mais, que você se transforme, que você restaure, que você entenda que tudo que você ouviu até hoje não é verdade. Existe um plano original e você pode voltar para esse plano. Só depende de você. Só depende de você. E a atividade de hoje, eu vou deixar lá para vocês no grupo, que é: chegou a sua vez. Você vai fazer uma carta. Como assim, Eugênia? Eu vou fazer uma carta. Você vai fazer uma carta e vai escrever lá tudo que não faz parte do plano de Deus para sua vida. Tudo que você ouviu durante esse tempo, todas as sensações que você teve, a forma como você foi criada. Escreve tudo, sabe? Fala assim: Senhor, isso aqui eu não quero pra mim. Eu passei por isso e eu não quero. Eugênia, depois que eu fizer a carta, eu vou fazer o quê? Você pode guardar ou você pode rasgar. Mas sempre que você escreve, gente, escrever é terapêutico. Na mentoria eu ensino as alunas a ter um diário da jornada, onde elas escrevem sentimentos, emoções, o dia a dia, os sonhos. Mas, se você quiser saber mais sobre a Jornada da Mulher Lapidada, escreve aqui nos comentários, que eu vou te ajudar e vai ser um prazer ter você dentro dessa jornada de restauração de identidade, de cura emocional e também sobre gestão de negócios. Beijo e até amanhã!